Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Oh Senhor Jesus, hoje é dia de leitura de apoio, né? Nós estamos no Alimento Diário na semana 1 e nessa série nova, né, Salvos pela Sua Vida. E hoje tem a leitura de apoio. São 2 livros, né? Os Grandes Diamantes da Bíblia, capítulo 27, e Então Virá o Fim, no capítulo 2. Nesse vídeo nós vamos abordar esse livro, Então Virá o Fim. Nós vamos ler o capítulo 2 desse livro, né? Senhor Jesus, capítulo 2, o título é Justificados por Fé para Cumprir a Justiça de Deus. Essa leitura de apoio é para que a gente possa ter um pouco mais de clareza, né, sobre o assunto da semana, né? Vai abordar esse assunto aqui sobre a justiça que vem por meio da fé, né? E a gente nos leva a cumprir aquilo que é justo para Deus, né? A justiça de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, né, se inscreve no canal. É só descer a tela, clicar no botãozinho inscrever-se, você vai se tornar um inscrito aqui do canal. Vai aparecer um sininho, você clica no sininho, né, e você vai receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo. Não esquece também de abençoar o botãozinho do like, o botãozinho do gostei, para o canal ganhar mais notoriedade, né? Para o YouTube mesmo começar a indicar essa palavra para mais pessoas. Também ore ao Senhor para que o Senhor te mostre, né, quem é a pessoa do seu convívio que Ele escolheu, né, que Ele quer te mostrar para receber, né, aqui os vídeos do canal, né, receber essa palavra aqui, né, receber essa pregação do Evangelho. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute e o desfrute da pessoa que o Senhor te mostrar, né? Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então vamos para o livro. O título aqui é Justificados por Fé para Cumprir a Justiça de Deus, né? Senhor Jesus. Aqui nesse capítulo ele começa falando, né, da situação mundial, né? A gente está vendo as coisas que estão acontecendo no mundo, isso gera uma preocupação, né? O próprio Senhor falou, né, que haveriam sinais, né, que indicariam, né, o fim. Né, mas que esses sinais ainda não é o fim, né? O que vai trazer o fim? É a pregação do Evangelho do Reino, né? Senhor Jesus. O que é o Evangelho do Reino? O Evangelho do Reino é aquele que diz respeito ao próprio Filho de Deus, que realizou a redenção mediante seu sangue, pagando por nossos pecados, para que todo aquele que nele crê seja gratuitamente justificado por fé, né? Basta a gente crer no Senhor, né? Essa justificação se dá pela fé. Ao momento que você creu, não precisa fazer nada além de crer, né? Senhor Jesus. Mas o que foi a crucificação, né? A crucificação do Senhor. Ó Senhor Jesus, né? A gente vê o preço que o Senhor pagou, né? Ser crucificado não foi uma morte rápida, não foi simplesmente o Senhor morrer por nossos pecados. Ele pagou um alto preço. A morte na cruz foi uma morte lenta, né? Senhor Jesus. Né, com bastante sofrimento, ele sofreu ali, né, Senhor Jesus, e ele sabia sim, né, que ele ia passar por aquilo ali, né, ele já sabia, já tinha clareza disso, e aí ele foi orar, né, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, sim como Tu queres, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, né, tudo ali Jesus foi justo, né? Fez tudo o que devia fazer, cumpriu toda a palavra, não achou-se pecado nenhum nele, mas mesmo assim ele foi preso, julgado, escarnecido e crucificado pelos homens, né? Senhor Jesus, nas primeiras 3 horas, né? Foram 6 horas o período da crucificação ali. As primeiras 3 horas ele foi zombado e insultado pelos homens. Ó Senhor Jesus. Pois nas últimas 3 horas ele foi julgado e desamparado por Deus, que considerou ele como o nosso substituto para morrer por nossos pecados. Fala ali que, né, nesse momento ali ficou escuro o céu, né, e ali o Senhor, todos os nossos pecados foram sobre ele, né, por isso o Senhor teve que abandoná-lo ali naquele momento, né, Senhor Jesus. Na verdade, o que fala para a gente? Né? Basta que a gente creia, basta crer nisso tudo e você já é justificado, né? Aquilo que o Senhor fez ali por horas ali resistindo, né? Por anos ali pregando o Evangelho, basta você ter um único sentimento de crer, isso já vai fazer parte da sua vida. Senhor Jesus, né? O Senhor fez tudo isso para que, né, nos dá um novo caminho, né? Um novo homem,
né, em justiça e santidade, segundo Deus, né, Senhor Jesus. Né, a gente já viu aí quantos erros o homem comete e continua cometendo até hoje. E nós também, a gente pode estar hoje fazendo a vontade do Senhor e amanhã falhar, amanhã pecar. Né, quando a gente deixar de buscar a vontade do Senhor e fazer aquilo que dá na nossa cabeça. Né? Esse é o problema do homem, né? O velho homem que tem suas opiniões, tem o seu jeito de fazer as coisas independente de Deus. Mas o Senhor ele quer nos dar uma nova conduta, né? Uma conduta de justiça, uma conduta de pessoas que consultam Ele para tudo, né? Que vão sempre buscar, né, com origem na vida divina, né, as questões, né? Senhor Jesus, né, viver diante do Senhor, né, de maneira reta, né, temendo o Senhor e também, né, praticar isso diante dos homens, né, para que as pessoas possam ver, né, quem é esse Senhor, Senhor Jesus. Né, aqui ele dá, no livro aqui também, ele dá algumas experiências aqui, né, de justificação, né, daqueles que foram justificados segundo o padrão de Deus, né, não a nossa justiça, mas a justiça segundo o padrão de Deus. E aí ele dá 3 exemplos aqui: Noé, Daniel e Jó, né, Senhor Jesus. Né, aí aqui ele fala aqui que o conceito de justiça, né, de Deus, né, no Antigo Testamento era dizer com respeito a obedecer às palavras de Deus e fazer todas as coisas segundo a determinação divina mediante o labor humano. Né? Deus ele dava uma palavra, né, para esses irmãos ali no Velho Testamento, e eles tinham que cumprir algo, né, ali, fazer algo ali de acordo com a orientação de Deus. Né? E aí o próprio Senhor cita em Ezequiel 14, né, versículo 13 e versículo 14, né, ele cita que quando a terra pecasse contra Deus, né, que ele enviaria contra ela fome, ele eliminaria dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, estes 3 por sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Né? E aí ele pegou isso como base, para a gente ver essas 3 pessoas, né? Noé, Daniel e Jó. Né? Quem foi Noé? Né? Noé ele foi considerado justo e íntegro entre seus contemporâneos, né? Enquanto eles estavam comendo, bebendo, casando, se dando casamento, ele estava ali construindo uma arca, né? Que Deus determinou. Deus determinou que ele construísse uma arca, deu para ele ali as medidas, então ele tinha que fazer tudo certinho, do jeito que Deus passou para ele, né? Deus não perguntou para ele se ele era carpinteiro, se ele sabia construir. Deus foi lá e mandou ele fazer, e Deus deu para ele sabedoria para fazer, né? Senhor Jesus, enquanto ele construía a arca, ele pregava o Evangelho, ele insistia em pregar o Evangelho, né? E assim ele cumpria a justiça de Deus, né? Mesmo diante da dureza do coração das pessoas. As pessoas estavam duras, ele não aceitavam, né? Riam da cara dele porque ele falava que ia cair um dilúvio e não tinha nenhuma nuvem no céu. Né? Ó Senhor Jesus, assim vai ser na volta do Senhor, né? Vai ser como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento até que veio o dilúvio e levou a todos. Né? Assim também vai ser na volta do Senhor. As pessoas vão achar que não, quando vê o Senhor já voltou e acabou, já era. Senhor Jesus. Né? Mas aqui na questão de Noé, ele fala, né, quando ele realizou o que Deus ordenou, ele tornou-se justo diante de Deus e dos homens. Né? Senhor Jesus. Depois ele fala de Daniel. Daniel era um jovem, né, da linhagem real, né, dos nobres de Israel, e foi levado cativo para a Babilônia. Né, Senhor Jesus, mas mesmo indo para a Babilônia ali, né, ele foi chamado para servir o Nabucodonosor, que era o líder ali, né, o rei, né? Mas mesmo assim ele resolveu não se contaminar com as iguarias do rei, né, e nem com vinho, nem com nada que o rei oferecia para ele, mas ele secretamente ele comia, né, apenas legumes e bebia água. Né, Senhor Jesus. E ali foi visto ali entre os mais inteligentes, mais sábios e dos jovens mais formosos, né? Ele mais os seus 3 amigos, né? Senhor Jesus. Ele confiava no Senhor, né? Não sendo suprido por mais nada, a não ser isso, né? Confiava que o Senhor o guardava, né? E aí quando houve ali uma situação ali que houve um sonho para o rei, né? E o rei pediu ali pessoas para interpretar, ele foi ousado. Né, e foi ali, se apresentou para interpretar o sonho do rei. Né, Senhor Jesus, ele confiou que o Senhor ia dar para ele a interpretação. Né, Senhor Jesus, né, que fala também que ele fazia, que ele orava e dava graças a Deus 3 vezes por dia.
pondo-se de joelhos em seu quarto com as janelas abertas, viradas para Jerusalém. Ele era uma pessoa justa na sua época, ele procurava sempre fazer a vontade de Deus, confiava na palavra do Senhor. E o terceiro aqui é Jó, que ele é um homem justo, íntegro e reto, temente a Deus, observava os propósitos de Deus e, Senhor Jesus, ele se desviava do mal. Mas aqui mostra ainda que o tipo de justiça de Jó ainda era instável, quando Senhor Jesus, mesmo ele sendo tão justo, o próprio Deus disse que ele era justo, que ele era reto, se desviava do mal. Quando foi provado com uma certa severidade, Senhor Jesus, ele acabou murmurando contra Deus, acabou colocando a culpa em Deus, quando seus amigos falaram ali que devia ter pecado alguma coisa, e ele julgou Deus por injusto, sendo injusto contra ele, Senhor Jesus. E aí acontece que no meio disso tudo ele ficou discutindo, que foi exposto foi o seu orgulho, Senhor Jesus, como mostrou que o orgulho como sendo um monstro, o lado bom, e o lado mal da vida da alma, tendo a nossa vida sem Deus. Mas depois ele mesmo admitiu, que conheci o Senhor só de ouvir, Senhor Jesus, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí sim o Senhor mostrou que ele era justo, porque ele conhecia só de ouvir, mas agora estava vendo o Senhor, mudou a situação, e ele reconheceu isso, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, aqui ele fala também aqui daquele que veio antes do Senhor, para cumprir ali a justiça de Deus. O próprio Senhor veio até ele, veio até João Batista, e falou que precisava ser batizado. Mas João Batista falava, não, eu é que preciso ser batizado por ti, você vem a mim? Mas Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então toda a carne precisa passar pelo batismo. Até mesmo o Senhor, que não viu na carne, não pecou, ele também precisou passar pelo batismo para cumprir a justiça de Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E ali também, João Batista tinha também uma outra missão ali, já que o povo estava tentando cumprir a lei ainda, pelos seus esforços, anos e anos ele tentando fazer, não dando ouvido aos profetas, não avançando, Senhor Jesus. Viu ali que o povo de Israel estava na esfera da mente, vivendo entre o certo e errado, preocupado em não infringir a lei, mas também esquecia de que tinha que fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o coração de Deus. E aí, de qualquer jeito, estavam cometendo injustiça da mesma forma, cumprindo a lei ali exteriormente, mas sem consultar o Senhor. Ela não adianta. Era uma religião caída, velha e sem vida. Se nós procurarmos fazer as coisas sem consultar o Senhor, por mais correto que seja, o resultado também vai ser esse, que a gente vai ficar vivendo algo velho, caído e sem vida. A nossa vida da igreja precisa ser algo vivo, algo real, algo em que o Senhor pode contar, onde nós reagimos de acordo com a palavra de Deus, Senhor Jesus. João Batista também ali, ele estava preparando o caminho do Senhor, ajudando ali, para que as pessoas se arrependessem, e fossem batizadas, sepultando o velho homem, para habilitar caminho para que o Espírito de Deus habitasse nela, para quando o Senhor voltasse, Senhor Jesus, o Senhor pudesse entrar neles ali como um Espírito que dá vida. Mas eles acabaram tentando fazer a justiça própria do jeito deles na interpretação da lei, ao invés de seguir aquilo que estava dentro do espírito humano que Deus já tinha colocado, que é a consciência. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. João Batista mesmo, ele falou que era para ele ser batizado pelo Senhor, mas ele não fez isso. Ele batizou o Senhor e depois que o Senhor veio, ele continuou com seus próprios discípulos. Ele não se rendeu, não se entregou ao Senhor e acabou não sendo batizado, não recebeu o Espírito. Senhor Jesus. Então hoje mostra para nós, por mais conceitos que nós tenhamos, por mais que nós tenhamos uma missão diante de Deus, a questão nossa não é essa, a questão é que nós possamos receber o Espírito, receber a nossa porção do Espírito, receber o próprio Senhor, Senhor Jesus. Hoje nós já temos essa realidade, o Senhor como nossa justiça. Ele já morreu, já se tornou o Espírito que dá vida, e já se tornou pela parte de Deus nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção.
né? Hoje a gente não precisa ficar mais buscando ser justo diante de Deus, porque Cristo já é a nossa justiça. Então o que a gente precisa fazer é nos voltar para o Espírito, nos voltar para o Senhor, e nós vamos cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, né? Essa questão é uma questão objetiva, né? O Senhor ele morreu por nós, fez toda a obra na cruz, basta nos crer. Então objetivamente nós já estamos ali, já recebemos essa justificação do Senhor. Mas nós precisamos também dessa justiça subjetiva, a gente precisa prosseguir. Agora, uma vez que nós recebemos o Senhor, Ele está dentro do nosso espírito, nós precisamos praticar, né? Os atos de justiça são coisas que nós fazemos de acordo com a vontade do Senhor, não segundo o que dá na nossa cabeça, não segundo a religião, mas segundo aquilo que vem do Senhor. Né? Isso diz respeito ao Evangelho do Reino. Né? Senhor Jesus, a gente precisa viver pela vida divina que está em nosso espírito. O Senhor morreu e se tornou o espírito que dá vida. Imagina, isso não acaba aí. Ele entrou para dentro de nós e agora Ele quer nos mudar, Ele quer nos moldar, né, de dentro para fora, né, por meio da sua vida, por meio da nossa obediência, por meio da fé. Senhor Jesus. Aqui Ele vai explicar um pouquinho a questão, essa questão de apenas crer se chama redenção judicial. Que é aquilo que o Senhor cumpriu, basta você crer que Ele cumpriu, amém, está resolvido. Mas também existe a questão da salvação orgânica, que é a partir desse momento que Jesus se tornou esse Espírito e entrou para dentro de você, agora você ser regido, você ser direcionado por meio desse Espírito, pela vontade de Deus. Senhor Jesus, a redenção judicial ela compreende tudo aquilo que o Senhor fez, não precisou nada nosso, a única questão nossa é crer. Tudo que o Senhor fez, Ele fez, pronto e acabou. Agora basta que você creia. Mas aí, a partir daí, é que começa a questão da nossa salvação orgânica. Aí é que muitos filhos de Deus confundem essa questão dessa salvação orgânica com a salvação feita por Jesus, e aí muitos creem que se perde a salvação. A partir do momento que você creu, a justiça de Deus já foi feita, você... agora eu não quero mais. Você não vai tirar Jesus da cruz. Ele não vai deixar de ter sido crucificado, porque você está dizendo que não aceita mais isso. Mas a questão agora é a salvação orgânica. Você vai deixar de ser transformado, de ser preparado para o reino milenar. Para isso que serve o Evangelho do Reino. Isso aqui eu estou citando rapidinho aqui só para complementar o livro, mas eu ainda vou fazer um outro vídeo ainda falando sobre o Evangelho do Reino, sobre a salvação. Senhor Jesus, a salvação judicial, o que o Senhor fez é para a salvação orgânica, ou seja, não é só você crer no Senhor e acabou. Não, isso aí é o ponto de partida, é o ponto inicial. Você creu no Senhor, o Senhor entrou para no seu espírito, agora sim que vai começar a sua vida cristã. A partir do momento que você crê, Ele vai agora trabalhar essa vida divina, vai nos transformar de dentro para fora. Senhor Jesus, a gente não tem capacidade de fazer isso. Sozinho não tem como você fazer a vontade de Deus. Isso não depende de nós não temos essa capacidade. Mas para praticar essa salvação orgânica, para viver isso, nós precisamos desse Senhor que vive no nosso espírito. Para praticar a vontade de Deus, precisa ser algo que você busca de maneira consciente. Senhor, eu quero cumprir a Tua vontade, me dá a direção. E aí você vai orando, vai invocando o nome do Senhor, Ele vai vindo e vai te dando essa direção a partir do seu interior. E aí também tem a questão da liderança espiritual, pessoas que o Senhor tem mostrado, dar encargo, dar direção. E aí você vai usar o seu espírito para você testificar, que aquilo ali vai te ajudar a avançar. Senhor Jesus, essa vida desse espírito que está dentro de nós, que é o próprio Senhor, que viveu, cumpriu tudo, elevou a natureza humana, isso tudo dentro de nós nos ajuda a cumprir as mais altas exigências da lei, porque Ele mesmo conseguiu cumprir e Ele elevou esse padrão, melhor ainda. E agora a gente pode praticar isso por meio do Espírito, e nós mesmos, nosso entendimento não dá. Senhor Jesus. E aí ele toca aqui a questão dessa questão do objetivo e do subjetivo. Ele dá dois exemplos aqui, nossa veste objetiva e nossa veste subjetiva. O objetivo é quando o Senhor ele cumpriu. A partir do momento que Ele morreu por nós, Ele cumpriu isso de maneira objetiva. E aí ele mostra lá aquela questão lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram e se cobriram com folha de figueira. Aquilo não adianta, ia murchar e ia cair.
Então o Senhor foi ali, né, Deus foi ali, sacrificou um animal, cobriu eles com uma veste, né, ali de um pelo de um animal, né, mostrando ali que Cristo foi crucificado, foi sacrificado por nós, né, e mostrando também que Cristo é a nossa justiça, Ele é que nos cobre, né, Senhor Jesus. Então essa maneira objetiva, o Senhor morreu por nós para nos cobrir, né, Senhor Jesus. E depois, e aí ele mostra também na questão lá de Salmo 45, né, onde mostra a noiva do rei, né, que está dentro do palácio. Esse palácio tipifica a igreja, né, essa veste que ela usa são recamadas de ouro, o ouro tipifica a natureza divina. E essa veste ela nos revestiu para nos capacitar a entrar no palácio. Mas para ela poder ir na presença do rei, ela tinha que ter uma veste bordada, que aí sim é a nossa veste subjetiva, quando você creu no Senhor, você recebeu essa veste de ouro, mas quando você procura praticar a vontade de Deus, você procura no Senhor a maneira de cumprir a palavra, você vai cumprindo aquilo que Deus está te ordenando, você vai bordando a veste. Com essa veste é que nós precisamos nos achegar diante do Senhor. É para isso que foi a salvação, a redenção de Cristo por nós, né? Senhor Jesus. É você pegar subjetivamente aquilo que foi objetivo, aquilo que o Senhor fez, e agora isso vai trazer para mim transformação de vida, né? E aí ele dá o exemplo de Mateus 22, né, onde o Senhor chamou todo mundo para, né, falou que a boda já estava pronta, né, o banquete estava pronto, chamou seus convidados, e aí cada um foi para o seu canto, cada um foi fazer o que queria e não aceitou, né, o convite do Senhor, tipificando os judeus, né, que rejeitaram o Senhor. E aí ele manda o servo ali pelos lugares, né, e pelos cantos, e só parar depois que estivesse cheia a casa, a boda, né? E aí quando o rei vem e se apresenta, ele acha um homem ali que estava sem veste nupcial. Ele falou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, né? Então o rei ordenou aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, mostrando, né, que o Senhor nos chamou, mas Ele quer que nós estejamos com a nossa veste nupcial, né? Nossa veste, nossos atos de justiça, aquilo que você fez depois de crer, depois que você creu no Senhor, né? O que você fez para cumprir a vontade de Deus, né? O que você buscou diante de Deus, o que Deus mandou você fazer, né? É nossa responsabilidade buscar aquilo que o Senhor quer para nós diariamente, né? Aquilo que Ele quer que nós façamos, né? Para cumprir a sua vontade nessa terra. Né, e através desse atos de justiça a gente vai crescendo em vida, né, vai bordando a veste, o que nos qualifica, né, a estar nas bodas do Cordeiro durante 1000 anos, né, Senhor Jesus. Depois desses 1000 anos, né, ali aqueles que não têm a veste vão ser jogados ali para fora, ali, né, vão para as trevas exteriores para ser amadurecidos ali na marra, para depois passar os 1000 anos, estávamos todos juntos na Nova Jerusalém, né? Senhor Jesus. A questão do crescimento, né? Primeiro a gente recebeu o Evangelho da Graça, né? Recebeu a justificação e a regeneração, né? Mas aí o Senhor Ele quer agora, né? Depois disso, né? O objetivo principal, né? O objetivo central do propósito do Senhor é o crescimento da vida de Deus em nós, né? Senhor Jesus. Como uma criança, depois que nasceu tem que se alimentar, tem que crescer, né? Na vida cristã também a gente precisa buscar ser alimentado cada vez mais da vida divina, né? No nosso espírito, para a gente atingir a perfeita varonilidade de Cristo, a gente ser como o Senhor é pela fé, né? É de fé em fé, né? A gente só ganha, né, a justiça de Deus pela fé, né? Porque é nossa responsabilidade buscar a palavra de Deus, praticar e vivê-la para crescermos na vida de Deus. É nossa responsabilidade, né? Não é pelas obras da lei, mas é pela graça, né? A gente só vai poder alcançar ela por meio do crescimento de vida, por meio de buscar, né, esse crescimento, buscar aquilo que está no Senhor, né? E aí ele dá aqui para nós o exemplo de Abraão. O Senhor foi e perguntou para ele, né, o Senhor foi e mostrou para ele que daria para ele uma grande descendência, né? Senhor Jesus, e ele creu nisso, né? Não olhou para a sua condição, né, Senhor Jesus, mas ele atentou para a palavra de Deus, né, Senhor Jesus. Que a fé de Abraão no começo não era grande, a fé de Abraão no começo era pequena, mas ele foi ouvindo, né? Assim como nós hoje precisamos também ouvir a palavra, ouvir cada vez mais,
porque a fé vem pela palavra de Cristo, né? A palavra que o Senhor vai falando no nosso interior, né? Que vai falando por meio do Espírito, né? Senhor Jesus. E aí mostra que cada vez que o Senhor aparecia e falava com ele, a fé dele aumentava pouco a pouco, né? Essa também precisa ser a nossa experiência, né? Senhor Jesus, quando a gente começa, né, nosso relacionamento com o Senhor, a nossa fé é pequena, mas à medida que a gente vai conhecendo o Senhor, vai ouvindo a palavra, né, mais e mais a nossa fé vai aumentando. É a importância de a gente ouvir a palavra, né, ler, buscar, desfrutar, que o Senhor vai falando conosco, né, de pouco em pouco a nossa fé vai aumentando cada vez mais, né, Senhor Jesus. Né, e aí ele dá o exemplo aqui também de Jonas, né, que foi chamado para ir para Nínive para pregar a palavra do Senhor, mas ele não quis ir, ele tentou fugir, né, ficou 3 dias na barriga de um peixe, né, que engoliu ele, e depois o peixe foi lá e, né, soltou ele lá na praia lá, e ele pregou. E quando ele pregou, né, todos da cidade se arrependeram, né, do maior até o menor. Né, como resultado, Deus desistiu de destruir aquela cidade pecaminosa. Né. E aí fica uma lição para nós aqui, né, quando a palavra de Deus nos ilumina, devemos imediatamente nos arrepender e não nos justificar. Nosso Deus é Deus de amor, mas também de justiça. Ele precisa disciplinar a injustiça, mas se nos arrependemos, Ele pode nos perdoar. Né? Senhor Jesus. E nisso ele vê, né, várias vezes que o Senhor vai aparecendo Abraão, né, nas situações ali, Abraão, né, falhou na fé em algumas situações e tal, mas o Senhor continuava vindo. E assim conosco, né, a gente erra, a gente peca, o Senhor continua insistindo, né? Senhor Jesus, Ele continua insistindo, né, em se acrescentar mais a nós, né? Senhor Jesus. Aqui o irmão dá um exemplo também, né, que a fé vem pela palavra de Deus. Aí ele dá 2 exemplos aqui, né? Um, mostra aqui que tinha um irmão que estava adoecido gravemente, né, e ele orou ao Senhor para que curasse esse irmão, né? Mas aí o Senhor não curou, né? Levou esse irmão para si, né? E aí ele questionou o Senhor, por que não atendeu a oração dele? Aí o Senhor mostrou, né, a oração dele, né? Lá em Mateus 26, 39, né? Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, sim como tu queres. Ó Senhor Jesus, o cálice que o Senhor tomar era difícil na crucificação, mas o Senhor sabia que a vontade do Pai estava acima de tudo. E ele, quando recebeu essa palavra, ele viu, né, que a vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa. E assim a fé dele cresceu um pouco mais. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E depois ele dá o exemplo aqui, né, de um grupo de jovens no Nordeste, né, que recebeu uma palavra, né, ouviu sobre a questão aqui da unidade da igreja, né, ouviu essa palavra que nós temos pregado, né, Senhor Jesus, e resolveu ir para a Conferência São Paulo, né. E aí esse grupo de jovens não tinha dinheiro nenhum, mas alugou um ônibus pela fé, né? Senhor Jesus. Só que essa fé depois, né, acabou penalizando alguns irmãos, porque alguns irmãos tiveram que levantar oferta para pagar, né, o ônibus, né? Senhor Jesus, para que eles pudessem voltar, né, voltar para casa deles, né? Então ele está mostrando para nós que isso não é agir pela fé. Agir pela fé é ter como uma base a palavra do Senhor, né, e não a nossa boa vontade. Então, vou fazer algo aqui pela fé porque depois eu vou chegar lá e o fulano vai me ajudar. Não é isso não é fé, né? Senhor Jesus, a fé é ter como base a palavra do Senhor, é você orar ao Senhor, né, aí o Senhor te dá uma palavra, aí você crê e vai lá cumprir. Isso é agir pela fé. Se o Senhor não falar nada, você não deve agir, né? Não deve ficar contando com as outras coisas, mas realmente é ali você orar ao Senhor e o Senhor te dá uma palavra e você crê nessa palavra, vem do Senhor, e não simplesmente, eu quero fazer isso e agora Deus vai ter que me abençoar. Isso não é fé, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ele mostra que a questão da fé de Abraão, né? Ele creu na palavra de Deus, foi para um lugar sem saber onde ia, chegou na terra prometida, mas mesmo assim lá ele habitava em tenda, né? Ele edificou um altar e invocou o nome do Senhor, né? Mais tarde, quando o Senhor vai falar para ele ali, né, sobre a descendência dele, né, deu para ele a terra, agora vai dar para ele uma descendência. Ele achou que era o filho, né, o Damasceno ali, o Eliezer, né, que ele tinha adotado. O Senhor já tinha falado para ele que não. E aí
Sara resolveu dar para ele uma boa ideia, né? Olha, toma aqui minha serva aqui, daqui você vai gerar um filho, né? Essa iniciativa deles, né, não teve base na palavra de Deus. Só falou para ele que ia dar um filho para ele, não falou para eles que era para eles pensar alguma coisa ou arrumar alguma coisa para ele ter uma descendência. Como resultado, Abraão ficou 13 anos longe da presença do Senhor. Abraão, nesse caso, tinha 86 anos, só volta novamente com 99, né? Foi reprovado na fé. Né? Senhor Jesus, mas mesmo assim o Senhor vai novamente falar: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Né? Senhor Jesus, a partir daí Deus, né, estabeleceu a circuncisão, né? Ó Senhor Jesus, né? Tirar um pedaço da carne ali, para que o homem não dependesse mais da carne, né? Ó Senhor Jesus, mas ele ainda falou: ó, você vai ter um filho de Sara. Apesar de ser idosa e estéril, seu filho vai nascer dela e o nome dele vai ser Isaac. Ele não olhou para a condição dele, né, mas creu na palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. E cada vez que o Senhor ia falando, a fé dele ia crescendo, até que o ponto que o Senhor foi lá e pediu para ele o filho. Né? Toma teu filho, teu único filho, Isaac a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ele não argumentou com Deus, porque sua fé já tinha amadurecido. Senhor Jesus, ele sabia que Deus ia prover todas as coisas, né? Ele já conhecia o amor de Deus, né? Já sabia quem era a pessoa de Deus. Ele não negou, né, seu filho que ele mais amava, que ele mais desejava, né? E aí ele passou pelo teste da fé mais difícil. Senhor Jesus, a gente precisa insistir nisso, né? Ouvir o Senhor. Aquilo que vem do Senhor, isso precisa aumentar a nossa fé. Não o estudo, não isso, não aquilo, mas é ouvir o Senhor, né? Ter comunhão com o Senhor, invocar o nome do Senhor, né? Senhor Jesus. E mostra aqui que ele tinha tal fé, né, que ele partiu sem saber para onde ele ia, né, mas ele aguardava, né, uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele mesmo já chegando na terra da promessa que Deus prometeu que ia ser dele, ele não construiu uma casa, ele continuou habitando em tendas, né, invocando o nome do Senhor, porque ele aspirava uma pátria superior, uma pátria celestial, né? Senhor Jesus, ele já tinha ali, né, visto ali, né, que quando o Senhor mostrou para ele que a descendência dele ia ser inumerável, né, como a areia da praia, né, do mar e as estrelas do céu, né, que isso não caberia de uma forma tão simples, né, mas que Deus realmente precisava dessa cidade, né, uma pátria superior, uma pátria celestial. Então ali ele já mostrou para nós, né, que ele já conhecia, né, que isso era a totalidade do povo de Deus na terra, né, um povo totalmente crescido em vida, maduro, mesclado ao Deus triuno, né, com a natureza de Deus totalmente trabalhada nele. Mas não acho que é fácil, né, a gente receber, né, do Senhor, né, receber esse trabalhar, né, trabalhar por meio do fogo, né. O fogo vai vir provando a nossa fé. Junto com o Espírito vem o fogo, né, Senhor Jesus. Mas quanto mais você for provado, mais preciosa vai ser a sua fé, né, Senhor Jesus. A gente vai ser como o ouro transparente da Nova Jerusalém. A gente não deve fugir, né, das circunstâncias que nos sobrevêm para nos provar, porque a nossa fé vai crescer e nós vamos amadurecer, né, Senhor Jesus. Aí quando o Senhor voltar, né, quando ele se revelar, nós vamos receber louvor, glória e honra. E ainda reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Né? Esse é o Evangelho do Reino. É isso que o Senhor tem preparado para nós. Né? Toda essa questão da fé, né, da justificação do Senhor, foi um início, né, para a gente poder crer, né, receber esse Senhor como Espírito da vida dentro de nós. E aí, a partir de então, aí sim, começar a nossa questão da nossa transformação de vida. Então, quando você crê, o Senhor é só o passo inicial, né? Foi algo objetivo, algo que Deus fez, pronto, acabou. Mas, a partir de então, a gente precisa crer no Senhor, né? Procurar, né, de maneira consciente, buscar a vontade de Deus, né? Como ele deu exemplo aqui de pessoas que estavam ali pregando o Evangelho e falando de Deus, né? Senhor Jesus, vários servos aí, né, no Antigo Testamento, né? Senhor Jesus, também no Novo, né, que estavam ali buscando a vontade do Senhor, né, buscando qual era a direção de Deus, porque aspiram uma pátria celestial. Né, se a gente ficar só olhando para as coisas dessa terra, né, não dá. Senhor Jesus, né,
Versículo que fala, né, que se a nossa esperança se limita apenas às coisas dessa vida, né, nós vamos ser os mais infelizes de todos os homens, né, Senhor Jesus. Mas o Senhor, Ele precisa realmente nos ganhar diariamente, nesse mostrar para nós, a gente buscá-lo, né, invocar o nome do Senhor, tocar na sua palavra, buscar direção, né, que vem dele, né, que vem por meio do Espírito. Para isso que Ele morreu, né, se tornou o Espírito que dá vida. Não para a gente ficar lendo a palavra, né, com estudo, com isso, com aquilo, de qualquer jeito, né, tomando ali, né, a leitura ali para discutir com fulano, com Beltrano, não. É para a gente realmente tomar a palavra por meio do Espírito. É isso que Ele espera de nós. Isso vai trazer para nós, né, o crescimento de vida, né, Senhor Jesus. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, né, orar ao Senhor para que o Senhor te mostre, né, as pessoas a quem Ele quer que você faça chegar essa palavra, né, Senhor Jesus. Né, que o Senhor Jesus te abençoe a pessoa a quem o Senhor te indicar. Né, até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.